Doutora Mara Rubia por me chamar aqui, apesar desse meu voo fora da instituição, mas o coração sempre está presente, né? Eu, por ocasião dessa experiência, dessa historinha que eu vou contar para vocês, me vem uma frase que me representa muito, né? Eu sou designer de formação, sou professora de vocação e sou artesã de alma e de coração. Então, eu venho contar aqui uma história que eu trago como título um termo cunhado pela pesquisadora e antropóloga Miriam Goldenberg, que vai falar da bela velhice, né? E aqui, agradecendo a fala da professora Fátima, querida amiga, mas discordando um pouquinho dela, eu acho que o futuro está na mão de todos nós, jovens e velhos, claro, né? E por que eu pego esse título? Primeiro, porque a questão do envelhecimento está muito premente, né? O Brasil está envelhecendo. Segundo, porque eu sou velha, eu tenho 64 anos. Nos moldes, né, da terceira idade, e dos 50 a mais, 40 a mais, 60 a mais, eu já me tornei sexy, né? Sou sexagenária. E aí, como falado aqui, eu trilhei um caminho acadêmico nos cursos de moda da Universidade de Bruni. Lá trouxe, em 2011, a questão da gente trabalhar a sustentabilidade na moda e nos processos criativos de uma maneira geral. Era uma escola de artes e design um pouco parecido com o que vocês têm aqui. Em aula, às vezes ouvia o pessoal tocar os instrumentos e eu ficava enebriada, porque eu achava isso o máximo, a melhor trilha musical que poderia existir. E lá, naquele momento, as pessoas estavam olhando, os professores, os próprios estudantes, estavam olhando para a gente com uma cara assim de, ai, que saco isso, gente. Esse papinho, isso não é uma onda que vai passar, ninguém mais vai ficar falando disso. Enfim, ainda bem que não passou. Por conta disso, nós pudemos propor vários projetos, né? Projetos de inclusão, trabalhando as questões das pessoas com deficiência. Pudemos propor projetos de reuso, de upcycling ou de renovação. Enfim, foi um tempo muito produtivo, muito criativo e de muita realização, porque eu acredito nisso tudo que a Fátima apresentou e nessas questões inteiras. Porém, chegou o momento que eu cansei das instituições. E, obviamente, por conta do quê? Da velhice também, né? Eu falei, bom, eu me aposentei, fiquei minha vida inteira contribuindo, comecei a minha carreira na indústria têxtil, da indústria fui para o varejo, e por conta dessa experiência fui chamada para dar aula nos cursos de moda, e quando os cursos de moda começaram no país, nós não tínhamos pessoas formadas em moda, nós tínhamos os profissionais que atuavam no setor, né? Enfim, já tinha feito a minha contribuição e, com isso, conseguido conquistar um certo conforto da tal da aposentadoria. E eu já havia conhecido um lugar chamado São Francisco Xavier, que é um distrito, é a zona rural de São José dos Campos, no interior de São Paulo, que fica na Serra da Mantiqueira Paulista. A Serra da Mantiqueira é uma serra que pega São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, né? Então, tem trechos em São Paulo, em Minas e no Rio. E São Francisco Xavier está no limite de São Paulo com Minas. Então, as montanhas, as alberosas estão lá. Eu frequento esse lugar desde 2009 e, num determinado momento, eu falei assim, é aqui que eu quero viver. Porque eu sabia que eu ia querer sair de São Paulo, né? Eu não tinha o privilégio de viver numa cidade como Florianópolis, vivi em São Paulo e queria sair de lá. E fui para São Francisco Xavier, me mudei definitivamente
Na época da pandemia, obviamente que eu não sabia que a pandemia ia chegar, mas fiz todo o meu planejamento para mudar para lá, tá certo? E aí, nessa cidade, encontrei com essas três outras mulheres, a Yara, com a Neuza. A Miriam eu já tinha encontrado antes, porque eu conheci a Miriam em 1989. Eu saí de uma empresa que eu trabalhava e ela entrou no meu lugar. E nesse momento de transição, nos tornamos amigas e somos amigas até hoje. Dividimos, inclusive, o terreno, né? Moramos no mesmo terreno, lá em São Francisco Xavier. Então, essas quatro mulheres, os caminhos distintos, né? Neuza é jornalista, trabalhou muitos anos na Folha de São Paulo. Yara é uma bióloga que se tornou uma advogada e que foi trabalhar no Fórum Trabalhista de Campinas. Miriam é uma artista plástica que também entrou para o mundo da moda, que também entrou para a academia, né? Fomos colegas tanto nas empresas de moda quanto na universidade. E todas essas mulheres escolheram, por motivos distintos, viver em São Francisco Xavier. Por quê? Além da beleza da terra e da montanha, São Francisco Xavier tem uma pegada muito forte na cultura e na arte. Muita música. Tem muitos músicos lá, tem muitos artistas plásticos, também tem muitos artesãos da terra e artesãos de fora que foram morar lá. E somos todas sexy e adoramos carnaval. Então, em 2020, justamente no ano da pandemia, nós criamos um bloco de carnaval chamado As Mirandas, onde qual era a característica fundamental desse bloco? Mulheres que adoram marchinhas antigas de carnaval e que estavam vestidas de chita para brincar o carnaval de rua de São Francisco Xavier. Claro que quando se reúne um monte de mulher da pau, esse bloco deu um racha, e aí no ano passado nós criamos um outro bloco chamado As Minas, para homenagear grandes mulheres da música brasileira. O ano passado não, esse ano, né? Homenageamos Elza Soares, ano que vem vamos homenagear Clementina de Jesus. Por conta dessas fantasias, isso tudo a gente que faz, né? A gente que cria as fantasias, as roupas de chita, os adereços de cabeça, algumas afinidades foram se juntando. Yara e Neuza são muito boas em modelar e costurar. Eu e Miriam gostamos muito de atividades manuais, de artesanato mesmo, né? Eu gosto muito de crochê, eu gosto muito de pintar, de desenhar. E também, na pandemia, acabei descobrindo bordado. E me tornei uma bordadeira com maior orgulho. Por conta dessa nossa experiência com essas fantasias e com essa história toda, a gente começou a trocar umas ideias, a reformar as nossas roupas, e falar, olha só o que eu fiz. Aí a outra, nossa, o seu casaco é legal, me empresta para eu tirar o molde que eu vou fazer um. E aí um dia, quando nós tínhamos um casaco, que ele está por aqui, depois eu vou mostrar para vocês, que ficou muito legal, a gente falou, meu, acho que dá para fazer alguma coisa com isso. E, mas o que que a gente quer fazer? Esse casaco foi feito com reaproveitamento de tecido, como a Fátima estava contando, né? Eu pego uma roupa que ou não serve mais, ou tem uma mancha, ou tem um desgaste. Eu desmancho essa roupa, uso o tecido para fazer uma outra coisa. E a gente viu, com esse casaco, que ficou muito legal, que a gente estava absolutamente em dia com a nossa capacidade criativa e produtiva, né? Que nós poderíamos ainda criar, produzir, fazer coisas, né? E daí esse nome que eu trago, a Bela Velhice, porque a gente adora viver no lugar que a gente vive, a gente adora a vida que a gente tem,
e a gente anda adorando fazer as peças que a gente está fazendo. Eu trouxe aqui poucas peças para mostrar para vocês. Peço desculpas que elas estão amarrotadas, não deu tempo de passar, né, por conta da mala, elas ficam amarrotadas. E todas elas são com aproveitamento de tecido ou com compras de tecido de fim de peça, retalhos, né? Tem lojas de tecido que tem aquelas bancas de retalho, que para a gente é uma festa. De ficar ali escolhendo esses retalhos e pensar o que vai ficar legal com o quê? O que dá para fazer com esse tecido? O que dá para fazer com o outro? Né? E aí, conversando, né? Regadas com muito vinho, com muita música, com os pães de queijo do Chicão, que é o namorado da Yara, que vai aparecer ali já já. A gente, e por conta das nossas histórias de vida também, né? A gente não queria mais nenhuma roupa que não nos representasse. Nenhuma marca daquelas que nós tínhamos acesso representava aquela vida que a gente estava tendo ou aquelas ideias. Comigo isso já acontecia há algum tempo. Assim como a Claudinha, adoro brechó e ficar inventando umas coisas com roupas de segunda mão, né? E nós começamos a perceber que a gente poderia fazer peças que contariam as nossas histórias no sentido do que a gente espera de uma roupa que fale sobre nós. Então, aqui um pouquinho da paisagem, do que é a Serra da Mantiqueira, o Chicão, né, nosso grande companheiro, e foi ele quem deu o nome de Mulherão, ele que batizou a marca Mulherão, e a gente acabou criando essa marca, mas esse projeto, eu prefiro chamar ele de um projeto, porque a gente não sabe direito onde ele vai dar. Ele está propiciando coisas muito interessantes para a gente. Estar aqui foi um caminho disso, porque a Yamara viu que eu tinha postado no Instagram, escreveu no Instagram, ah, como é que eu faço contato? Aí a Miriam falou, peraí, vou passar para a Elô que te conhece, sabe quem você é. A gente começou a conversar. Ela tinha gostado de um vestido, mas o vestido não era o tamanho dela, uma coisa eu já tinha vendido, não sei. E aí veio o convite para vir para cá. E cada uma de nós, individualmente, está sentindo que esse trabalho, que esse empreendedor que tem em cada uma de nós, pode levar para lugares que a gente não sabe. Mas que isso também é muito legal. E que isso também torna a nossa velhice muito bela. E aqui eu trago alguns exemplos, e assim, todas as peças têm o nome de uma artista ou de uma personagem importante feminina, né? A maioria delas ainda estão no terreno musical, mas temos algumas, Palu, por exemplo, né? É uma delas, temos nomes de atriz também, e no Instagram as nossas postagens sempre contam sobre essas mulheres que a gente está reverenciando, na verdade, quando a gente batiza uma peça com o seu nome. Então, temos aqui várias, eu trago alguns exemplos, que também são mulheres que nos inspiram. Então, a gente tem uma questão feminista, a gente tem uma questão do proprietarismo, que é uma discussão que está muito forte hoje na sociedade brasileira, do não preconceito com essa questão da idade, e até com a própria palavra velho, né? Por que não? O velho é sinal de que ele não morreu, né? E a gente conseguiu chegar até aqui. E isso é muito, muito bom, né? As peças, elas fundamentalmente têm trabalho de bordados, de aplicação, como esse vestido azul aqui com as borboletas. Essas borboletas foram recortadas de um tecido que estava no baú da Yara.
Era um tecido que estava lá, que ela nem sabia direito se tinha sido de uma roupa. Nossa, era um retalho. E ela falou, um dia eu vou fazer alguma coisa com isso. E quando a gente viu, a gente falou, dá para fazer aplicação com ele. E quando a gente viu na loja de tecido, esse tecido Royal, a gente lembrou do tecido da borboleta, porque o fundo dele era da mesma cor. Temos também trabalhos de patchwork nos vestidos, que é o que a Yara faz muito bem, né? Então, aqui, ó, Tu, o nome de uma referência, e Marielle com o bordado, o nome de outra referência. Então, isso aqui são prints de algumas postagens que nós fizemos com a primeira coleção, ou com a primeira produção que a gente fez, que foi em dezembro do ano passado. Produzimos aproximadamente 40 peças. E uma coisa que eu acabei não falando, essas peças são todas únicas. Ela não tem grade de tamanho, nenhuma peça tem grade de tamanho, nenhuma peça tem grade de cor. Porque o tecido é único, o modelo é único. A gente até pode repetir o modelo, mas nunca vai ser no mesmo tecido, nunca vai ter o mesmo trabalho. E mesmo até que a gente faça a mesma aplicação, o mesmo bordado, ou o mesmo desenho, nunca vai sair igual. Porque são todas as peças absolutamente exclusivas de verdade. E nunca ninguém vai ter uma peça como aquela, só a pessoa que adquirir. Essa aqui, então, é uma peça bordada. Essa semana eu recebi, essa peça foi vendida para uma amiga nossa, lá de São Francisco, que deu de presente para a nora dela. E aí, essa semana, ela me mandou a foto da nora com o vestido. É uma moça, né? Sei lá, 30 anos, acho que nem isso. E tá lindo o vestido nela. E a gente ficou toda emocionada, mas não deu tempo de eu incluir aqui na apresentação. Esses são os desenhos de Miriam, então todas as peças que são desenhadas pela Miriam. Yara e Neuza modelam, cortam e costuram. E eu, Miriam, fazemos os acabamentos, a Yara também faz alguns acabamentos de aplicação. Aqui também mais um desenho da Miriam, as mandalas, pela qual ela é famosa, né? Tem uma página no Instagram que ela é famosa. E algumas coisas nos interessam, dos afetos, principalmente, das sutilezas, né? Esse vestido que eu estou hoje é da nossa produção. E ele é todo bordado. Só que não dá para ver direito que ele é bordado. A gente só percebe que ele é bordado quando a gente passa a mão. E é essa a ideia, né? A gente fala muito, olha, as nossas peças podem ser vistas com a mão. De criança a gente aprende, né? Não olha com as mãos, tem que olhar com os olhos, não é? E a gente fala que as nossas peças têm que ser vistas com a mão. A questão do tato para a gente é muito importante, já já eu vou falar um pouquinho dele também. Aqui outra peça bordada. Esse vestido foi fotografado no deck da minha casa, então vocês podem perceber que o meu quintal, eu posso dizer que o meu quintal é o mundo, né? É tudo aquilo ali. Aqui uma peça com aplicação da Yara. A questão da criatividade da gente, ela é muito importante, porque ela, de fato, nos dá quase como uma injeção de adrenalina, de vitalidade mesmo, sabe? Putz, olha, a gente é capaz de produzir isso, né? Aqui mais algumas peças, todas de aplicação da Yara. Ela é muito boa de combinação de cor, apesar de ser advogada, é muito boa de combinação de cor. Essa peça, você estava falando da parede carnaúba, né? Essa peça foi bordada com fibra de bananeira. Estamos fazendo uma vez, tem muita bananeira lá, né? Tem muita água, onde tem muita água tem muita bananeira.
A Miriam fez um curso no que seria o Sebrae Rural, que eu já esqueci o nome, sobre extração de fibra de bananeira. E ela começou a extrair fibra de bananeira e começou a fazer umas bijus, umas mandalas, umas coisas com a fibra de bananeira. Um dia eu olhei aquilo, eu falei, vou fazer um teste. E que fiz um teste de bordado. Tem uma determinada fibra da bananeira que não quebra, que eles chamam de filé. Ela não quebra. E essa serve para bordar. Então, a gente fez esse vestido e eu apliquei as fibras de bananeira. Foi uma das primeiras peças que vendeu, assim. E ficou muito legal. E a gente está fazendo outros experimentos com essa fibra de bananeira. Então, você falou dessa delicadeza da palha de carnaúba, né? E como é interessante a gente olhar para o lugar que a gente está. O que tem aqui que dá para usar? Né? A gente viu uma exposição lá no prédio das artes visuais, que parece que foram coisas coletadas do mar, né? Da praia, do fundo do mar, enfim. Então, tem as tampinhas enferrujadas, peças que devem ter ficado na água, e você já começa a ver, começou a formar crostas ali. O que é aquele trabalho? Na verdade, é um grande trabalho de observação e reflexão, né? O que é isso? E o que eu posso fazer com isso? Fica aqui, do meu lado. Então, esse tipo de coisa me interessa muito, por isso que eu comecei a ir para esses lugares da fibra de bananeira. Aqui uma peça que está aqui que eu trouxe, ela é um modelo, isso aqui foi um resgate histórico para as historiadoras. Esse vestido, ele estava numa página de uma revista americana dos anos 60 e que tinha ali o molde do vestido. Ele até era mais curto lá no modelo, porque anos 60, mini saia, aquelas coisas, né? Mas ele é um vestido que tem três cavas. Eu já vou pegar ele e mostrar para vocês. Então, você pode vestir ele de várias maneiras. E a gente testou, a gente tinha dois cortes grandes dessa viscose, que parece uma sedinha, tom, meio tom sobre tom, e a gente fez um vestido dupla face. E aqui também é reaproveitamento de tecido que a gente transforma em broche. Né? Ontem eu estava com uma malha que tinha um broche aqui, é isso, e aqui nós temos duas peças com esse broche. Vou lá mostrar um pouco esse vestido para vocês, porque ele é engraçado. Pode sair. Ah, não. Então, olha, ele tem três cabos. Eu tanto posso vestir aqui, né? E essa vem para cá, e esse transpasse fica atrás, quanto eu posso vestir pela frente, e ele transpassa, e aí o transpasse vem aqui na frente, né? E aí você pode usar ele amarrado na cintura, tirado um pouco, enfim, pode usar de um lado, pode usar do outro. E o que mais a gente delirou foi com a revista dos anos 60, mostrando este modelo. E quando alguém olha, fala, que é isso? E na hora que veste, fica muito legal. Enfim, esse aqui merecia uma performance. Para mexer. Aí tem que mexer a câmera. Não, aqui eles são autoexplicativos. É, é só aquele que eu precisava fazer uma performance. Era para ter um controle remoto? Não, tudo bem, já está servindo. Aqui, mais exemplos do broche, do reaproveitamento. Então, isso era um tule. Tem uma cantora na cidade que é amiga nossa e que às vezes eu ajudo ela nos figurinos.
E aí, vira e mexe, ela fala assim para mim, eu sobrou isso, quer? Quero, me dá. Esse tule sobrou, a hora que eu vi o tule, eu falei, tem um pano que a gente comprou que é dessa cor. Aí saiu esse vestido. Algumas peças a gente fala assim, não cabe um bordado, não cabe um desenho, não cabe uma aplicação. Foi aí que a gente começou, a partir dos retalhos que estavam em cima da mesa que a gente trabalha, a fazer os broches. Vamos fazer broche, né? A Yara tem essa máquina de patchwork, né, de quilt, e a gente põe a telinha e faz o broche, e temos todas coleções e coleções de botões, que a gente adora, e saíram os broches. Esse é mais um vestido bordado, esse vestido também já foi vendido. Essa modelagem anda agradando muito, porque ela mega disfarça, né? Enfim, pelo recorte dela. Mas é muito interessante quando a gente olha uma peça e a gente fala o que, que cabe aqui, o que dá para fazer aqui. Então, essa exclusividade, ela tem uma história desde a hora que a gente olha o tecido. Aqui, o azul. E eu trouxe, na verdade, o primeiro desse modelo que nós fizemos, porque nós fizemos aquele modelo verde, e eu estava em casa fotografando. Chegou uma amiga da Miriam, na verdade, para visitá-la. Ela levou a amiga na casa, viu essa peça verde no busto e falou: Eu quero. Mas não deu tempo nem de etiquetar o pé. E aí a gente falou: Meu, esse modelo é legal, né? Vamos fazer outro. E aí fizemos esse azul que eu trouxe aqui para vocês verem, que eu acho que é a cara da Claudinha. E aqui, esse casaco verde foi o começo de tudo, né? Ah, foi um modelo que a gente tirou de um casaco que eu tenho. A Yara fez os bolsos em patchwork. Nessa época, ela vivia dando presente, né? Bolsinha, bota laptop, dos trabalhos de patchwork. Eu falei para ela, bota uns bolsos com patchwork. E a Miriam desenhou, perdão, o broche ali em cima, né? Esse é um outro casaco que a gente fez, também com uma modelagem de casaco que eu tenho, casaqueiro que eu tenho. E esse que eu estava vestindo ontem é igual, é a mesma modelagem. É outro tecido, é outro comportamento. Então, a questão da pesquisa dos materiais também, deixar que o material fale para a gente. O que dá para fazer comigo? E ele fala, tá? E você olha para ele e fala, dá para fazer isso aqui, dá para fazer aquilo lá. E daquele vestido, né, esse casaco vermelho e preto, é o mesmo tecido desse vestido. E olha que nessa saia aí vai tecido. É o tecido, né? Completa parece é uma outra peça, né? Uma outra. E a gente aproveita de fato 100%. Sobra um retalhinho deste tamanho, vai para o saco de retalho, porque alguma coisa a gente vai fazer com aquilo. Nada vai para o lixo, nem os fios. E a gente começou a fazer uns testes de uns broches e de umas coisas com os fios que sobram da costura e do bordado. Aqui também o modelo que eu trouxe, né? Então, isso foi um desafio, porque ele já tinha uma estampa. Ele não tinha muita área. Eu achava que ele pedia um bordado. Onde? Ali, no decote. Aqui eu, bordando este vestido, para provar para vocês que ele é bordado. Mas vocês podem passar a mão, não tem problema nenhum. E eu estou aqui bordando numa loja, que é um outro projeto coletivo, né? Então, a Mulherão é uma marca coletiva, né? Quatro mulheres sexys que criaram uma marca de roupas com o objetivo de conforto. Então, nós temos um slogan que veste
grandes mulheres e mulheres grandes. Por quê? As nossas roupas não marcam o corpo. E a gente tem isso intencionalmente, para proporcionar conforto. Mas também existia entre essas quatro mulheres e entre outros habitantes de São Francisco de Xavier, uma vontade de se ter uma loja que vendesse as coisas feitas em São Francisco Xavier. São Francisco Xavier, além da parte cultural e artística, musical, mas é muito boa em gastronomia. Tem ótimos restaurantes. E tem algumas lojas que vendem artesanato. Porém, nada que é feito lá. Todo artesanato vendido ali, a grande maioria vem do sul de Minas. O pessoal que faz tapete, até bichinho, por ali. Ou do Vale do Jequitinhonha. Tem uma loja que só vende coisas do Vale do Jequitinhonha. E existem pessoas que fazem, né, coisas ali, né? Inclusive gente que é de lá. Existe um grupo de mulheres que faz artesanato, um artesanato muito tradicional, né? Quando se trata do caminho de beleza. E elas são muito herméticas. A gente consegue se aproximar delas até a página 2. Mas a gente está tentando. Porque elas são bem fechadas mesmo, enfim. E aí a gente falava, puxa, seria tão legal se tivesse uma loja que o pessoal que é daqui, das pessoas que vivem aqui e que produzem aqui. Ah, quem sabe um dia a gente consegue, quem sabe um dia a gente consegue. E um desses amigos, em janeiro, dezembro, já não lembro exatamente, falou, gente, vai vagar uma loja lá na Praça São Sebastião, que é onde tem a Muvuca, claro, que é uma cidade minúscula, são 5 mil habitantes. Então, ela tem uma rua principal e a praça. Você passou atrás da igreja, você já consegue para a cidade. E pagou uma loja ali, não sei o quê, ela é pequena, mas acho que faz sentido. Enfim, conversa, conversa, conversa. Faz conta, faz conta, faz conta. Abrimos a contato. Na contato, existem 5 marcas. Nós, do Mulherão, a Saga Terra, que é uma marca de cerâmica, que tem umas peças da Saga Terra. Miriam das Mandalas, que também é do Mulherão, mas que tem o seu trabalho de desenho em mandalas, de construção de mandalas textos e tudo mais. O Barracão de Jabu, que é um marceneiro, que faz todas as peças de madeira, inclusive as peças da loja, né, o mobiliário da loja. E a A4, que é uma marca de 2 homens, que são um casal, na verdade, e que tem desenho, tem bordado, tem bolsas feitas também com reaproveitamento de tecidos, onde eles trabalham monotipia, junto com bordado, com a própria costura, com a própria modelagem. Essa loja foi aberta agora, finalzinho de abril, e aí este nome tem a ver com o que nós fazemos, que nós trabalhamos todos com a mão, tudo que a gente constrói é a partir do tato. E todo mundo que entra na loja, a gente fala, você pode olhar para as mãos. É para pegar. Então, são peças para serem descobertas com tato, né? E aí a nossa ideia é unir mesmo o humano e o ambiente, tocarmos e sermos tocados. Nós todos, das 5 marcas, somos extremamente tocados por aquele lugar que a gente escolheu viver. Mas também nós somos tocados por toda a história que a gente construiu, de vida, profissionais, né? Um das duplas do A4 também é professor, também trabalhou conosco, tem uma pesquisa de moda e cegos que é maravilhosa, professor Geraldo Lima, vocês conseguem encontrá-lo na internet. Mas a gente tem essa questão do afeto que nos toca e que leva isso para os produtos que a gente cria e que agora
a gente vende nessa loja, né? Então, a ideia é explorar no bom sentido, né? E divulgar essa questão dos afetos positivos, das sensações positivas, do sensorial e do acolhimento. Eu acho que é isso. Aqui o Instagram da Mulherão, para quem quiser seguir, Instagram da Contato, para quem quiser seguir meu Instagram também. E, novamente, eu agradeço a oportunidade de contar essa experiência que foi incrível. Muito obrigada. Olha, vai dar uma pausinha para tomar um café ali. Até aqui atrás, tá? O café. Tem suco de laranja ali também? Ainda tem, né? Tá. Só a gente pede que vocês estão como dentro do auditório, tá? Por causa do café. Eles não permitem a gente coma. Beber, não tudo bem, mas comer não, tá? Então vocês podem só deixar a porta aberta, vocês estão assim, ó, pegam um bolinho e vão dando uma olhada na exposição, né? Boa ideia. Então tá. Uns 15 minutos, tá bom? Para o final, pai. Tá ótimo, Marcos. Estava tirando o aparelho, gente. Já telefone seguro, ó, já divulguei o evento, já falei para as meninas de pesquisa entrar no YouTube. A gente não faz esse instante. E para poder rolar. Oi, gente. Bom, boa tarde a vocês todos, todas, todos. Estou muito feliz de estar aqui. Vou pedir desculpa que eu vou estar sentada, porque eu estou com a cola no computador, né? Então, eu vou precisar ler aqui algumas coisas. Em primeiro lugar, assim, bom, agradecimentos, né, a Mara, muito obrigada, Mara Rubia, que já tinha lido várias produções suas e não te conhecia pessoalmente, fiquei feliz demais de vir. A Maria de Fátima, que, nossa, a gente se conhece tanto tempo, estou feliz pelo trabalho aí. Heloísa, foi minha professora, né? Então é maravilhoso a gente estar aqui com ela. E todos vocês, né, daqui da SEAT, da UDESC, vocês, a Adriana, que conheci também, que achei, gente, é uma troca. Eu espero que vocês estejam aproveitando tanto quanto a gente, porque é uma troca muito legal. E às vezes só faz sentido muito tempo depois, sabe? Não é na hora. E depois é que vem aquilo e a gente começa, lembra, fala, eu vim em tal lugar, aconteceu tal coisa, foi tão bacana. Então, assim, é muito, muito enriquecedor, né? E aí eu queria agradecer pela provocação da minha fala de hoje, que me fez refletir muito sobre algumas coisas que eu venho pesquisando no âmbito da faculdade, como a Mara Rubia já me apresentou, eu sou da USP, e eu sou de uma unidade que nós não temos departamentos. Eu não sei se vocês já ouviram falar na IACH, que é a Escola de Artes, Ciências e Humanidades, mais conhecida como a USP Leste, né? E a USP Leste, gente, ela não tem departamentos, como todas as outras escolas, vocês, por exemplo, têm aqui. Então, nós convivemos lá, são 12 cursos de gerontologia, obstetrícia, passando por sistemas da informação, gestão de políticas públicas, biotecnologia, desde moda, marketing. Então, assim, e é uma coisa impressionante e enlouquecedora, porque a gente tem linguagens muito diferentes, nossos discursos são muito diferentes. Mas, por outro lado, isso fomenta uma pesquisa realmente transinterdisciplinar. E, como vocês viram quando a Mara me apresentou, vocês devem ter pensado assim, poxa, ela é engenheira, mas ela fez comunicação, aí no doutorado ela voltou para a engenharia, e agora ela está falando de vestuário como ação política. Pensa louca, né? Pensa louca. Louca. E aí, eu vou falar para vocês, mas eu estou num lugar onde isso é possível. E a gente aprende a fazer esse trânsito e sair do nosso lugar de fala comum, aquele que a gente está inserido. E lá, a nossa unidade, para falar, eu estou falando tudo isso porque eu estou explicando esse raciocínio aqui que eu vou mostrar para vocês, que é onde a minha pesquisa se situa hoje, tá?
Eu tenho um grupo de pesquisa que chama-se Modata, que nós trabalhamos com moda e dataficação, que é a cultura de dados algorítmica. E esse trânsito também acontece porque a USP Leste, ela tem uma vocação política da Zona Leste. Então, os nossos alunos e os nossos professores, corpo docente e discente, é muito envolvido com o ativismo nas mais diversas formas que vocês imaginaram, né? Então, nós somos a unidade pioneira em várias coisas, inclusive em colocar a assistência à diversidade dentro da sala de aula, aos alunos neurodivergentes. Nós temos agora buscando treinar todo o corpo docente para atender esses alunos, né, neurodivergentes. A gente tem um acolhimento de problemas socioeconômicos, mentais. Então, a gente, lá dentro da nossa unidade, a gente tem uma vocação humanística muito grande. Então, não por acaso, a minha pesquisa, faz 20 anos que eu estou lá, eu brinco que eu enterrei um saco ali dentro, que não sai de lá de jeito nenhum. E para vir aqui foi um sacrifício, porque eu não costumo sair de lá para ir em evento nenhum, né? E aí eu falei assim, não, eu vou, porque eu gosto muito do pessoal, né? Eu vou e eu vou me provocar. E a minha pesquisa, gente, lá hoje, eu trabalho com decolonialidade, vocês já devem ter ouvido falar, e eu trabalho muito com relações de poder e comunicação dentro da rede. Então, a rede, entendendo a rede com as mídias sociais, que foi lá no meu mestrado, o que eu trabalhei com comunicação, não ainda com redes, mas eu trabalhei com comunicação, com semiótica, e isso é um desdobramento desse trabalho. Aqui eu trago para vocês a questão do feminismo, a decolonialidade e a economia criativa e a curadoria algorítmica como resistência. Porque eu acho importante nós pensarmos tudo isso que a gente trouxe aqui, que as professoras maravilhosamente trouxeram para nós, a questão do artesanato como resistência. Resistência frente a quê? Ao mundo dominado por uma ideia global neoliberal. Então, esse mundo, e o qual a moda faz parte, e ela não só faz parte, como ela é uma das principais engrenagens que fazem girar, está intrinsecamente ligada à questão do consumo neoliberal. Veja, nós temos um paradoxo. Porque hoje nós vivemos num mundo onde não dá mais para pensar nesse consumo como a gente aprendeu há 20 anos atrás. Não cabe mais esse pensamento. Mas, por outro lado, e é isso que eu quero mostrar para vocês, a moda, o vestuário, a fabricação do vestuário, pode servir como uma mola propulsora de libertação feminina. Tá? Os meus estudos, as minhas pesquisas, elas acabaram desembocando no feminismo. Não, olha, eu, assim, não tenho vergonha de falar. Não é que eu seja, assim, uma feminista radical, ativista e tal. Não é isso. Mas por necessidade. Por estar inserida no meio, que é a Zona Leste, onde absolutamente nós vemos a violência contra a mulher diariamente acontecer. Nós temos números assustadores da violência feminina. Não sei se vocês já viram, mas a cada 24 horas, 8 mulheres são agredidas. É um número muito grande. Se a gente pensar no dia que passou ontem, 8 mulheres foram agredidas, se não mortas. Então, essa realidade faz parte do nosso cotidiano. Quer a gente queira, quer não, quer a gente esteja em contato com ele ou não. E é claro, gente, vocês já devem ter ouvido falar que as nossas pesquisas falam de nós. E é claro que eu tenho um exemplo muito perto da minha avó de violência doméstica. Violência muito grave de violência doméstica. Então, uma hora isso ia acabar acontecendo. Desse modo, eu comecei a me deparar com a questão, quando eu pensei esse imbricamento dessas três vertentes, né? Desses três conceitos, do papel social destinado à mulher
nas sociedades ocidentais. Agora eu vou ler um pouquinho, tá? Porque eu escrevi bonitinho, então eu queria ler. Então, assim, tem uma coisa importante, que é esse conhecimento que a mulher traz, esse conhecimento ancestral, que está depositado principalmente na mulher, na sociedade. E a Silvia Federici, que é uma autora que eu não sei se vocês conhecem, escreveu Caliban e a Bruxa, e ela é uma feminista e escreve muito bem sobre o assunto. Ela diz que a gente está, assim, o capitalismo patriarcal, né, sistematicamente, gente, ela vem apagando a mulher da história. Essa é a verdade. Esse capitalismo todo vem apagando. Então, o que sobrou para nós foi pouca coisa. A gente tem buscado hoje, por exemplo, com algum meio de sobrevivência, de um trabalho de artesã, a costura doméstica, é um resquício só, é uma pontinha. A minha avó era costureira, estava contando isso hoje. A minha avó era costureira de um ateliê grande em São Paulo, na época da década de 40, um ateliê famoso que fazia roupas de festa. Ela trabalhava, gente, sem brincadeira, 18 horas por dia. Não tinha final de semana. Ela adorava o Getúlio Vargas. Sabe por quê? Getúlio Vargas criou a CLT. Aliás, nós perdemos, né? Vocês já perderam, né? E a CLT punha o quê? Descanso remunerado. Costureira, gente, não tinha descanso remunerado nunca. Costureira trabalhava direto. E nós todos que somos dessa área de moda, nós somos herdeiros dessa situação. Tá? Então, veja, as mulheres foram, aos poucos, sendo apagadas. As curandeiras, as artesãs, foram consideradas hereges, que gostavam de morar no meio da floresta. Você ia morrer no fogueira. Então, imagina, a associação feita entre mulheres e bruxas, que era para quê? Para simplesmente extinguir a mulher desse lugar de poder. Então, tirar a mulher desse lugar de poder, para que ela, então, ficasse subalterna ao poder masculino, e principalmente para procriação. Então, aí a gente tem a moral judaica cristã, né, da igreja, ditando qual o papel dessa mulher dentro da sociedade. Então, eu acho importante, para a gente entender tudo isso, que nós estávamos falando aqui lindamente dessas mulheres todas, se recuperando esse poder ancestral. Por que isso existiu? Por que é tão importante a gente falar disso agora? Porque nós estamos ainda nessa lógica neoliberal capitalista. Esse é o problema. Tá? E essa lógica capitalista, que impera entre nós, ela está ali figurativizada na Tássia Naves, né? Na Kylie Jenner. Deixa eu ver se eu lembro mais um. Me ajuda aí alguém. Mais uma influencer. Vai, vocês sabem. Eu esqueci o nome. Silvia Braz, é isso? Não. Qual era o nome dessas influencers digitais? Tem um baile da Boca Rosa que é brasileira. Exatamente. E aquela que Bianca, é aquela que faz um monte de gestos assim de na internet? Quem que é essa? Malu Borges. Exato. Então, todos nós, gente, brincadeiras à parte, isso é uma situação muito perversa. Eu brinco com ela porque ela é muito perversa. Porque essa comunicação que o algoritmo rege, ele faz com que a gente aceite isso como normal. Mas isso não é o normal. Tá? Isso não é o normal. Ele faz com que a gente aceite que não há outra possibilidade de vida fora desse meio. E nós, que somos da área da moda, a gente chega na faculdade com esse pensamento. São Paulo Fashion Week, a Semana de Moda de Paris, a Semana de Moda de Milão, a Chanel, a Dior e mais por aí afora. Porque é uma visão romântica. É uma visão romântica que a gente tem. Mas essa visão romântica você tem, não é por acaso, não é porque você olhou lá e a sua visão, ai, que legal. Não, ela foi construída. Não existe por acaso. Existe uma construção de pensamento.
E é isso que a gente tem que estar atento. Eu sempre costumo falar para os meus alunos o seguinte: não tem problema você ser manipulado, mas você tem que saber que está sendo manipulado, tá? Você pode gostar, não tem problema nenhum. É bacana ver o desfile da Chanel, é bacana ver o desfile da Dior, mas você tem que saber por que você gosta. E você não gosta só porque você achou bonito, você foi condicionado a isso. Muito bem. Ainda nessa discussão, e para falar, falando de Chanel, Dior, estou falando de conceitos europeus, eu trago para a nossa discussão alguns autores da decolonialidade, que é do sul global, pensando no sul global, que é principalmente o Aníbal Quijano, Henrique do Céu, Maldonado Torres, que vão falar sobre a necessidade de nós construirmos um olhar de costas para o norte dominante. E esse olhar, ele é importante para a gente pensar a partir do sul global, porque toda a nossa fala, eu brinquei com vocês agora, mas eu falei exatamente o que a gente sempre pensa quando eu falo de moda. Falo das semanas de moda de Paris, de Milão, de Nova York, blá, blá, blá. Mas o que é isso? Por que a gente é assim? Por que a gente só está olhando para lá? Por que a gente não está pensando em construir algo para nós? Da nossa, das nossas habilidades. Tem a raiz na nossa história. Né? Aliás, para quem se interessar, tem um livro belíssimo do Henrique do Céu que chama-se O Encobrimento do Outro. Ele sempre, a teoria dele é que nós não fomos descobertos, nós fomos invadidos. Tá? De fato. Que aqui você é descoberto se não tem ninguém no lugar. Que já tinha gente, né? Cadê eles? Vocês ouviram falar? Cadê, pessoal? Yanomamis? Muito bem. Então, eu trago todos esses autores para a gente conversar, principalmente Foucault, Michel Foucault, que ele trata das relações de poder, é um autor que eu estudo há 20 anos já, e que é muito, muito interessante quando a gente está pensando em internet. E eu trago isso para a gente pensar esse resgate dos saberes e valores tradicionais de nós, povos colonizados. Frente à determinação mercadológica imposta por nações consideradas, entre aspas, desenvolvidas. Que assim a inovação, que eu chamo de inovação, e eu participo da Comissão de Pesquisa e Inovação da USP, né, no Conselho, e a inovação, eu pergunto a vocês, o que é inovação? Do que estamos falando quando falamos de inovação? Eu acho que, gente, sinceramente, inovação, para mim, já está no momento que nós discutimos isso hoje, é já não falar de moda. É já não falar mais de moda. Pelo menos não como a gente conhece. Tá? E a partir dessa reflexão, alicerçada nas práticas comunicacionais e no uso de algoritmos de divulgação do conhecimento e da cultura destes povos, nós discutimos toda essa ideia. Eu já adianto. Sim. Não, é que eu vejo aqui esse peixe lá também. Peço desculpas pelos textos, mas assim, depois eu posso disponibilizar os slides depois. A questão do Foucault, que eu usei num outro trabalho também, que eu pesquisei o coletivo Estileiras, eu venho pesquisando esse pessoal que está fora do mainstream faz tempo. E eu não sei se vocês já ouviram falar das Estileiras, mas é um coletivo de São Paulo, já acabou, eles pararam. E eles faziam a roupa a partir de brechós, mas era roupa completamente fora do que... Eu não trouxe, infelizmente, não trouxe a fala deles aqui, mas é bem fora do que a gente está acostumado a ver. Tá? E eu acho que, assim, o Foucault, ele estuda, para quem não conhece, Foucault foi um filósofo francês, ele estudou muito as relações de poder. E essas relações de poder, gente, ela tem um alcance no estudo dele sobre o corpo. Isso impacta diretamente no rumo da moda, porque a moda, eu dei uma entrevista para a Folha agora recentemente, falando dos uniformes
nas Olimpíadas, os uniformes femininos. E a repórter me perguntava, a jornalista me perguntou assim, mas professora, então você acha que a moda é sexista? Eu falei, sexista, etarista e tudo isso que você achar, racista, né? A moda é isso. A moda que a gente conhece, essa moda comercial, ela é. E esse está ligado à questão do quê? Do mercado. Por quê? Porque movimenta a engrenagem do mercado. Então, o que o Foucault, né, diz aqui, ele diz assim, ó, as relações de poder, ela tem alcance imediato sobre o corpo, marcam, dirigem, sujeitam. Então, sexista por quê? Vocês já viram moda com alguma coisa diferente de homem e mulher? Tem alguma coisa? Alguém tenta fazer alguma coisa assim, gênero, não é? Mas é bem pouquinho, bem tímido mesmo. Então, mais das vezes, gente, é papel social muito bem demarcado. Muito bem demarcado. Você tem a roupa para a mulher, a roupa para a criança. É assim que está tudo dividido em qualquer loja que você for. Tá? Então, veja, quando a gente usa essas noções de poder, isso acaba casando, porque a gente consegue distinguir, de acordo com os campos de aplicação, que elas se apoiam uns sobre os outros e convergem para esboçar um método geral de controle. Esse método geral de controle não é que existe alguém controlando, tá? É a sociedade como um todo que se organiza dessa forma, que é mais conveniente em uma determinada época, em um determinado lugar, tá? Então, assim, não é que tem alguém, não, é de uma forma geral, você se sente, você é controlado de uma maneira geral. O que acontece é que as redes, a rede social, ela facilitou muito tudo isso. Porque você abre o TikTok, você tem lá as pessoas que você segue, e o seu algoritmo chama-se algoritmo genético, não sei se já estudaram isso. O algoritmo genético, ele aprende a pensar com você. Então, ele aprende a partir das suas buscas, ele vai trazendo todas as informações que você quer ver, que serão interessantes para você. Vocês já ouviram falar, por exemplo, eu acho que meu celular escuta o que eu estou falando, porque eu falei de sofá e ele trouxe um monte de propaganda de sofá. Exato, ele escuta mesmo. Né? Isso não é teoria da conspiração. E isso também não é que você vai largar tudo e falar, então eu não quero mais celular, não, você vai ver nas cavernas. Não é esse o meu ponto, tá? O que eu trago aqui para discutir com todos vocês, isso aqui não é pesquisa pronta terminada. Aliás, nunca está. O que eu trago para vocês é para a gente refletir junto. Para eu semear em vocês algumas dúvidas que também me assolam. E a gente, quem sabe, em algum outro momento, hoje, ou talvez em outro momento da vida que a gente se encontra, a gente discuta isso. Tá? Reverbere de alguma maneira. Acho que o fundamental e o maior objetivo de uma pesquisa, de um pesquisador, uma pesquisadora, é poder lançar algumas sementes e ver se alguma coisa reverbera. Então, voltando um pouquinho a isso, voltando à questão da mulher, eu estou acompanhando um grupo que estuda também as mulheres artesãs, né? E esse grupo, ele fala o seguinte, que esse cenário que surge, o grupo de mulheres artesãs, ele é invisível, ele é relacionado à fragilidade feminina, ele é doméstico e obrigatório para as mulheres que seriam donas de um lar. Assim é o perfil do artesanato feminino no Brasil hoje. Tá? Ele é um complemento de renda, mas ele é também possibilidade de sobrevivência de mulheres em situação de vulnerabilidade. Então, a gente também tem visto os números aumentarem nesse sentido, que essas mulheres conseguem, por meio do artesanato, com uma máquina de costura, trabalhar e conseguir sua liberdade de uma relação opressora, tóxica, doente. Né? Então, agora, indo para a rede especificamente, né? Só fechando aqui, que eu gosto muito dessa fala aqui,
que a Silvia Federici, no livro do Caliban Yabush, ela faz essa fala, que a mulher ela se torna um bem comum. E eu não sei se vocês sabem, até pouco tempo atrás, até 1970 e pouco, se não me engano, que foi a lei da Maria da Penha, né? Até isso acontecer, o assassinato da mulher por legítima defesa da honra não era passível de criminalização. O homem, ele saía livre. Ou seja, ele achou que você estava traindo, ele podia te matar e então ficava tudo bem. Eu não sei vocês, mas isso para mim é uma coisa pavorosa. E um país que a gente julga super assim, à frente do seu tempo, como a Suíça, a mulher só foi votar em 1971. Sabiam disso? Quando eu fiquei sabendo, eu fiquei muito surpresa. Depois, muito depois do Brasil. Tá? A França também, posterior. Então, assim, são coisas esclarecedoras que a gente não se dá conta, mas que estão no nosso universo. Então, isso tudo, por incrível que pareça, um pouco antes da Idade Média, alguma coisa assim, ou no começo da Idade Média, a mulher ela tinha um poder dentro da sociedade, ali nas aldeias, tá? Ela tinha um certo poder, ela era curandeira sem ser bruxa, né? No século XV, XVI, é que ela foi morta por causa disso. Então, ela tinha um papel social muito relevante. Ela era parteira, então tinha esse papel, né? Além do trabalho têxtil, de fiar, de fazer tecidos, de fazer roupas, de bordar, de tingir, isso tudo era inerente a esse papel da mulher, tá? E aos poucos ela foi perdendo isso. E houve uma curiosa mudança no sentido de feminizar a pobreza. Então a mulher começou a ser vista como um bem do homem, tá? A família surge como uma apropriação e ocultamento do trabalho das mulheres. A família, hein? E o que compete ao homem, o que compete às mulheres dentro da esfera familiar e social, vai reiterar esse sexismo. Então, os papéis, eu saio para a rua para ganhar o sustento, você fica em casa, você cuida dos filhos, e principalmente, você reproduz. Por isso, gente, que há correntes de pensamento hoje mais tradicionais, vamos dizer assim, que também julgam os casais homoafetivos. Por quê? Porque esse casal homoafetivo, ele não reproduz. Se ele não reproduz, eu não tenho manutenção da lógica capitalista. Família. Tá? Então, vejam, o negócio é muito mais embaixo do que parece. Tá? Então, gente, o que a gente tem que ver é que, antes de mais nada, vale pensar que nós, mulheres, devemos ter direito a ter direitos, tá? Que se traduz nas coisas mais básicas da existência em sociedade, que é votar, que é poder se candidatar. Por que vocês acham que muitos de vocês não se interessam por política? Eu não gosto de política. Porque você foi ensinada a não gostar. É simples assim. Você foi ensinada que isso não é para você. Então, se não é para você, então faz moda. Agora eu toquei no pontinho, né? Faz moda. Já para os meninos vai fazer moda? Sim. Assim você vai fazer moda. Que isso? Mas para as meninas é totalmente aceito, aceitável que a gente faça moda. Mas não moda assim, do jeito que a gente está colocando aqui para você, tá? As adições, vamos ser pretas, já para pouquinho. Então, ter essa autonomia. Não, eu estou lá ainda. Estou lá. Essa autonomia econômica, né? Que eu vou tocar num ponto também muito nevrálgico. Peço desculpas a quem se sentiu ofendido, mas vou falar. Direito às decisões e dignidade que envolve o seu corpo. O Estado não tem que mandar no seu corpo. É você que manda no seu corpo. Tudo que é pessoal também é político. E se você não manda no seu corpo, você não pode querer ou não querer uma gravidez. E isso, gente, é um direito fundamental.
se os homens engravidassem, nós não discutiríamos o aborto. É simples assim. Mas sabe por que que vocês não podem, nós não podemos discutir isso? Não é porque vai contra a religião. Não pensem sobre isso. Não é isso. É porque vai contra a lógica de mercado. Tá? Falei que eu ia pesar a mão um pouquinho, né, na minha fala. Mas tudo isso está diretamente ligado ao que nós estamos falando aqui, as mulheres artesãs que, de alguma maneira, se rebelaram com você e criaram um coletivo de mulheres que podem, sim, existir, ser dona dos seus corpos, viverem plenamente, sem ter que pagar por isso de alguma maneira. Tá? O que, a partir daí, gente, a minha pesquisa, isso tudo é um preâmbulo para pensar essa pesquisa, por que eu vou nessa linha de pensamento, e entendo a curadoria algorítmica como resistência. Tá? Existe na rede, nas plataformas digitais, né, elas são a lógica do algoritmo que movimenta aquilo. Então, a lógica do algoritmo é uma instrução e os programas realizam determinadas funções, e assim que funciona, e o algoritmo genético que aprende a pensar com as suas escolhas, né? Então, essas tarefas são processamentos, armazenamento de dados e são disponibilizados pelo usuário na rede, tá? O André Lemos, que é um pesquisador, está fazendo o pós-doutorado dele lá com a Lúcia Santaella, na PUC, na comunicação, lá onde eu fiz também, né? Só que eu fiz com a Ana Cláudia. Ele fala disso, dessa questão da curadoria. Na internet, ela não é tão explícita, mas os procedimentos vão aumentando a visibilidade do que aparece para você e vai convocando você a determinados comportamentos. É disso que nós estamos falando. Então, você começa a achar legal, depois de um tempo, ver a menina lá, Malu Borges, gemendo na frente da câmera, né? Porque eu vi outro dia e eu fiquei assim, que é isso? Não, eu também não sabia. E eu podia passar sem saber também. Mas, enfim, a gente está estudando isso. Tem coisa boa, tem coisa ruim, tem coisa boa. A Malu Borges, ou a Virgínia, ou assim, tem cada coisa, é muito interessante isso daí. Mas, o que que acontece? A gente acaba achando isso normal, você acaba achando bacana, até depois de um tempo você começa a achar engraçado, achar bacana, e quando você vê, você está reproduzindo um comportamento. É aí que entra a lógica do consumo. Porque ela te mostra um batom, ela te mostra uma roupa, ela te mostra um creme, ela mostra tudo. E aquilo começa a fazer parte do seu dia a dia. E quando você vê, você está indo na loja comprar o batom, o creme e tudo mais. Tá? Então, isso daí a gente está chamando de tecnificação da existência. Tá? Por que isso é importante? Por que a gente tem que pensar nisso? Porque isso vai mexer com a sua subjetividade. Isso está mexendo com a subjetividade da pessoa, do ser humano contemporâneo. Isso impacta diretamente na nossa vida. É uma despolitização da própria existência enquanto indivíduo tecnológico. Você, dentro da rede, você passa a ser um indivíduo tecnológico. E, a partir daí, nós construímos outras subjetividades. Então, nesses meandros de recepção estética, porque principalmente nós trabalhamos com isso, com questão estética, nas mídias sociais, na rede como um todo, a gente vai se deparar com uma questão biopolítica. E essa biopolítica, que vai ser engendrada pelos algoritmos que movem as plataformas, ela, ao mesmo tempo que ela vem com o progresso tecnológico, ela também amedronta. Porque a gente começa a se ver de uma certa forma, prisioneiro. Às vezes até ter síndrome de abstinência, de ficar longe da rede. Não pense que eu comecei a estudar isso porque eu sou uma alma abnegada, porque não é verdade, tá? Eu comecei a estudar a rede porque eu fiquei encantada com o Instagram na época. Eu achava muito legal o Instagram. Até começar a perceber como é que a coisa funcionava.
Hoje eu tenho vários perfis na rede. Por causa da minha pesquisa, eu criei vários perfis. Por quê? Porque eu tenho que tentar driblar a lógica algorítmica, de alguma maneira. Então, eu criei muitos perfis para ver muitas coisas diferentes. Senão, fica mandando sempre a mesma coisa. Tá? Então, deixa eu me perdi aí. Então, a gente, assim, aquela coisa do Big Brother, né, de ser vigiado o tempo todo, né, e ser refém dos Big Five, que é o Google, a Amazon, Facebook, a Apple e a Microsoft. Vocês já assistiram aquele Dilema das Redes, aquele documentário? Tem o Dilema das Redes, tem um outro também que é muito bom, que eu esqueci o nome, que eu esqueço tudo, se eu não escrevo. Eu esqueci, mas eu vou lembrar para vocês. Porque, assim, a gente não está mais sozinho de jeito nenhum. Com a pandemia, isso aqui foi muito legal, ajudou. E até minha pesquisa também, ela ganhou força, eu estava contando para a Maria de Fátima, que eu comecei a estudar mulheres com mais de 60 anos, na rede. Porque o pessoal com mais de 60, no final fui para 70, 80, e eles ganharam um impulso de vida. Era uma pulsão de vida, tá? Esse pessoal começou a viver por meio da rede. A rede ajudou que eles se mantivessem ativos, pensantes, em conta. Até aquele ator que é da Globo, está com 90 e poucos anos, o Ari Fontoura, sim, ele é super querido na rede. Isso foi uma coisa super boa que aconteceu também, né? Então, da mesma forma que vão existir Tássia Naves, Malu Borges e etc., vão existir essas pessoas, que são aquilo que eu chamo de o perfil de resistência dentro da rede. É aquele perfil que está fora do mainstream, ele propõe outras formas de pensar, outras formas de agir, outras formas de se relacionar na vida e com as pessoas, que é o que você, Elô, está fazendo. Tá? Você cabe na minha pesquisa, inclusive. Oba. É legal, né? Estou disponível, Sim, sentadinha. por favor. Então, a Luciana Bortowski, que foi inclusive aluna da gente lá na EASH, ela hoje tem um trabalho muito parecido com o da Elô, na qual ela cria peças a partir, por exemplo, de uma toalha de mesa. Né? Então, ela pega, assim, toalha de mesa, roupas mesmo de segunda mão, roupas velhas, antigas, usadas, e ela repagina isso, ela transforma. Toalhinhas exato, de crochê. Então, ela pega esse tipo de material e transforma. E ela tem uma visão muito interessante que ela fala aqui, né? Que a vida nas cidades preenche a gente de informação, enriquece o repertório, e, ao mesmo tempo, tudo isso cria possibilidade para ela trazer ela vive afastada, acho que ela mora na Chapada da Diamantina, né? Que ela pega, ela vai para São Paulo para vender as peças dela e depois ela volta. E aqui ela revê, ela ressignifica esse material. E aí, gente, que é interessante, né? O poder, que eu estava falando do poder do Foucault, o poder não existe sem resistência. Então, essa lógica que ela põe aqui na rede é a lógica que vai contra tudo aquilo que nós estamos vendo como um poder instituído por esses outros perfis. E aí você vê, Luciana tem 17 mil seguidores, bacana, Cássia Naves tem 4 milhões, 5 milhões, sei lá. O Davi, que ganhou o Big Brother, tem 8 milhões, né? E por aí vai. Então, essas pessoas, realmente, elas estão fora do padrão. Ainda bem. Então, veja, aí tem a Luciana. Nem tudo está perdido. A Linhas de Sampa, que era aquilo que a gente estava falando. A Linhas de Sampa faz parte de um coletivo maior, que são linhas, são bordadeiras, trabalham com bordados sempre com a questão política. Começaram na época do golpe que houve para a destituição da Dilma como presidenta,
E a partir daí, elas continuaram trabalhando e bordando sempre a partir dessas questões políticas. E elas vendem os bordados, elas comercializam isso em peças e etc. Tá? É um trabalho lindíssimo das linhas de estampa. Essa é uma delas. E que é feito desdobramento no Brasil inteiro. Exato, tem vários. Depois, Mulheres do Jequitinhonha, tá? Esse foi um dos primeiros que eu descobri também, pensando como resistência, já olhando para elas como essa questão da resistência, porque é um coletivo de mulheres do Vale do Jequitinhonha, que para chegar é um inferno, né? Porque você só vai com carro 4x4, e elas são extremamente simples, são pessoas da roça que fazem trabalho de tecelagem, de tinturaria, de costura, de bordado. E elas só podem existir da forma como a gente conhece por causa dessa mesma rede. É disso que eu falo para vocês. Ao mesmo tempo que a rede ela é esmagadoramente cruel e veiculadora de uma lógica neoliberal, ela também é pulsão de vida e resistência. Então, quando a gente olha para esse trabalho dessas mulheres que, como disse a Maria de Fátima, sim, realmente movimenta toda uma região, põe essa região no mapa e na vida das pessoas. E, principalmente, muitas dessas mulheres nesse coletivo são vítimas de violência doméstica e foram retiradas da casa delas. Muitas delas, principalmente no interior desse Brasilzão aí, onde está o Vale do Jequitinhonha. Então, elas vivem sob essa lógica terrível do patriarcado, que manda o homem e acabou. Né? Então, essa é outra possibilidade de existência que a gente vê na rede da comercialização do trabalho. Eu acho que, principalmente, elas conseguirem existir na rede, comercializar o seu trabalho para poder manutenção da vida. Né? Aí a outra que eu ia mostrar, é a Molina, Diana Molina, também estava lá, tá fazendo um trabalho com a gente na faculdade, Diana é indígena, né? E a Diana, então, ela está fazendo várias parcerias com a Analimo, que é tecidos, ela está fazendo várias parcerias de estamparia, para poder trazer o quê? O conhecimento, esse conhecimento que a gente estava falando, que o Henrique do Céu e o Aníbal Quirano falam, que o povo colonizado ele tem que trazer isso à tona de uma forma que as pessoas conheçam esses trabalhos, que elas passem a enxergar o nosso lugar como um lugar de criação, de potência criativa e existência. Então, esse trabalho dela, junto com outros estilistas indígenas que até apareceram no São Paulo Fashion Week agora, é importante para tirar essas pessoas da obscuridade que elas foram lançadas um dia. E no Brasil, nós temos ainda um problema maior, que a família real morou aqui. Então, o brasileiro, ele se acha europeu, né? Ele se acha europeu. Ele vive de costas para a América Latina, então, porque os outros são os outros, né? O Chile, Argentina, Uruguai, que é isso. E ele está de costas. E nós, no design, estamos mais de costas ainda. E a nossa proposta tem sido desconstruir isso, por mais que desconstruir seja um termo bem esvaziado, mas realmente rever a nossa posição para poder pensar o que ensinar para vocês. Porque nosso papel é esse. O que ensinar? Porque chegar na sala de aula para mostrar a coleção da Chanel de 2024 não vale mais a pena. Né? Tá na internet também. Então, gente, eu trago aqui esse questionamento, né? Qual o propósito da universidade pública? A quem compete o fomento de outras possibilidades de uma economia cidadã? De formar cidadãos, de nos tornar realmente cidadãos. A quem compete? A universidade pública ela tem
esse dever, como universidade pública, de retornar isso para a sociedade. Então, eu sinto pena daqueles que falaram que a gente podia fazer moda queimada é coisa de pena, porque não vai ser bem por aí. Então, aqui pensar na gestão de políticas públicas de incentivo, no desenvolvimento de uma economia solidária que ela enfrenta três desafios principais, tá? O primeiro decorre do fato de que a economia solidária se constitui como uma forma não capitalista da organização da produção. Não é por aí, tá? Então, esse é um problema que a gente já encontra de cara. O segundo, a comercialização, o consumo das finanças de caráter emancipatório e hegemônico. O segundo é que ela é uma experiência histórica de classe social, de trabalhadoras e trabalhadores, que, por meio de suas condições históricas concretas, promovem a cooperação, a solidariedade, a autogestão e a autonomia. E, por fim, o terceiro está relacionado à concepção radicalmente democrática da economia solidária. Ou seja, nós temos um grande trabalho para frente. E se nós queremos realmente sobreviver, fazer desse trabalho algo que tenha significado, nós temos que começar a pensar aqui. Não tem por onde escapar. E está batendo na porta, né? Está batendo na porta. Então, gente, eu agradeço a vocês por me ouvirem, a paciência das minhas divagações. E estou aberta para questões, para dúvidas, para quem quiser estudar, concordar. Nessa questão que você levantou com a Fátima, porque eu acho que isso tem muito mais a ver com as instituições do que com as gerações. Hoje de manhã nós conversávamos e eu tenho uma teoria que eu tinha desde o tempo que eu estava na universidade, mas agora eu tenho muito mais liberdade para falar dessa teoria do que naquele momento. Eu acho que a palavra moda, a ideia moda, o conceito moda, não cabe mais. Na segunda década, quase segunda década e meia do século XXI. A moda já serviu para distinguir, a moda já serviu para imitar, a moda já serviu para identificar, e agora a moda eu acho que serve ao pensamento do capitalismo neoliberal. E, mediante o que nós aqui acreditamos, não é mais moda, talvez seja roupas, imagens que a gente vai querer construir. Porém, quando a gente chega nas instituições, né, e eu vou falar do lugar, da minha experiência, de uma instituição privada, né, virou banco. É absolutamente uma instituição que representa o pensamento patriarcal do capitalismo neoliberal. E aí é isso, é para a indústria, é para a produção em série, é para a produção em massa e é para a comercialização em massa. Então, trazer essas questões do artesanato, da sustentabilidade, do reaproveitamento, como a gente chegou a levar para a universidade, né? Da questão da cura, né? A gente trabalhou 12 anos num projeto com um hospital que era especialista em câncer feminino em São Paulo, um hospital chamado Pérola Baito, onde nós falávamos para aquelas mulheres que toda mulher é bonita, mesmo careca, mesmo com uma bolsa aqui ou sem um peito. E eu acho que a gente conseguiu provar isso naquele projeto. E conseguiu provar até para os alunos que era possível isso, pensar a moda sobre essa perspectiva. Vestidos que elas faziam, com os vestidos que elas produziam, né? E era tudo artesanal. Era tudo artesanal. Eu acho que ainda deve ter imagens no Facebook, tinha lá um projeto Carola Baito. Depois eu posso ver se eu acho, passo para a Mara, para passar para vocês. O mais legal de tudo é que quando nós começamos aquele projeto em 2011, nós éramos em 5, entre alunos e professores. E no último ano, que foi em 2019,
Nós tínhamos de mais de 200 pessoas envolvidas, entre estudantes e professores. Porque a gente provou que era capaz, não tínhamos apoio, eu estava falando para a Kelly que eu me tornei especialista em criar eventos sem dinheiro nenhum. A gente não tinha um culto, né? Todo mundo achava. Achou bem? No Face? Não, No YouTube? Ah, como Projeto Pérola? É isso. Filho da Primavera, chamava. Então, naquele momento, a gente fazia a resistência que a Claudinha estava falando. Ah, não, deixa, pula. Então, acho que tem uma questão de posicionamento político, mas tem uma questão institucional. E talvez a saída seja justamente a vocação das públicas. Porque as privadas, eu sinceramente acho que viraram privadas, se é que vocês entendem o trocadilho. E aí, tentando te responder, eu tenho um objetivo lá em São Francisco, pequenininho, mas que é de furar a bolha do grupo de mulheres de São Francisco Xavier, que são mulheres que nasceram lá, que são donas de casa, elas se reúnem todas as terças-feiras, das 3 às 5 da tarde. E elas não podem ficar 10 minutos a mais, porque elas têm que voltar para casa para fazer janta para o marido e para os filhos. Mas elas são fechadas. Então, eu estou indo para as margens. Um dia, uma pessoa, todo mês de março, elas organizam um encontro para comemorar o Dia da Mulher, né? Aí, no ano passado, a pessoa que ajuda elas a organizar esse encontro falou assim: você que é cheia de ideia, a fama, você que é cheia de ideia, você não quer ajudar a gente a pensar no evento? O que a gente pode fazer com ela? Caramba, mas a gente tem que perguntar para elas o que elas querem. Não sou eu que vou chegar lá bonita, tem que fazer isso. Não, já tem lá uma programação, mas a gente está querendo fazer uma surpresa, alguma coisa diferente, enfim, pensei, claro, meu lado moda. Pensou em fazer um retrato, né? Tem uma amiga nossa na cidade que é uma fotógrafa profissional, mas fotografa muito bem. E eu tenho muita bugiganga ainda, né? Tenho muita bijuteria, tenho muito chale, tenho muita colar, muito chapéu, enfim. E falei para ela assim, e se a gente levasse todas essas tranqueiras lá para o evento, colocasse numa mesa e falasse para elas se produzirem da maneira que quisessem, que a gente estaria ali para ajudar, mas elas teriam que ficar em contato, e a gente faria um retrato dela. Para, assim como no projeto do hospital, a gente falar que toda mulher, que toda pessoa é bonita. Porque elas não se acham bonitas, né? Muitas delas pegam uma enxada, tem a mão calejada, né? Tem a pele queimada do sol. E aí, quando eu contei isso para a organizadora, ela falou, eu não sei, elas são tímidas, elas não sei o quê. Eu lembrei do povo super. Eu falei, tá bom, deixa comigo, que se não der certo, a gente enfia a nossa viola no saco e inventa uma outra coisa. Só que deu certo. E elas adoraram. E aí nós fizemos as fotos e nós imprimimos o retrato típico para ficar num porta-retrato mesmo. E num outro encontro nós demos essas fotos dessas mulheres e eu fiz um slideshow. Eu fiquei passando ali uma posada que serve o espaço para a gente fazer o que a gente quiser. Faz ensaio do carnaval, faz encontro das mulheres. A posada é nossa ali. E elas acharam o máximo. Então, um dos objetivos do verão, porque o que a gente queria falar para elas? Olha, o trabalho que vocês fazem é lindo, mas precisa de uma curadoria. Né? Não vamos parar de fazer paninho de prato, porque é tão rico, pode ir com uma roupa. Mas elas não vão aceitar. Eu chegar assim e falar isso. O que é essa maluca? Eu fiz isso a vida inteira, eu aprendi com a minha mãe, que aprendeu com a minha avó, e deu certo. Eu faço lá umas luminariazinhas, boto ali na feirinha para vender. Para comprar os meus alfinetes. E elas falam isso.
Então, eu já consegui me aproximar delas, porque aí algumas delas já me perguntam, ano que vem vai ter evento? Então, já virei, tenho brother, assim, meio amiga. Então, legal. E aí, começando a mostrar o que a gente pode fazer, a ideia é conquistar. Tá bom, mas isso é absolutamente pessoal meu. Público, São Francisco é uma cidade de muitos turistas. E tem turismo de todo tipo. Tem turismo da natureza, né? Do povo que vai fazer rafting nos rios, subir a cachoeira, fazer aquele negócio de ficar pendurado no piso, que é o seu nome. Tem um turismo cultural por conta da região, gastronomia, etc, etc. E tem um turismo romântico, que é um lugar romântico, das pousadas bonitas, com vista e etc. O que eu estou sentindo desde que a loja está aberta, de feedback das pessoas, mesmo as pessoas que não compram, e vou falar aqui exclusivamente da Mulherão. Elas acham o máximo essa ideia de ter uma roupa que seja confortável, então a ideia do conforto é muito positiva. A ideia da exclusividade é muito bem-vinda. As pessoas que compraram já na loja e compraram por causa disso. Ninguém vai ter uma roupa como essa. Mas o que eu mais gostei de ouvir é que ela só não tem a cara de São Francisco. É identidade. E aí quando elas falam que tem a cara de São Francisco, tem a nossa cara, né? Tem a minha cara, a cara da Yara, a cara da Deus, a cara da Miriam, e que carrega toda essa história, seja do Pérola Byton, seja desse grupo de mulheres. Então, eu sinto que a gente está criando nesse turista uma coisa que fala assim, nossa, isso é de São Francisco de Xavier. Isso eu só vou encontrar aqui. Como as coisas que eu só encontro em bichinho. Como as coisas que eu só encontro no Jequitinhonha. Por mais que nós sejamos todos de grandes metrópoles, hoje nós somos daquele lugar. E talvez a gente consiga pisar essa ideia, tá? De que as coisas feitas naquele lugar são únicas. Mais ou menos isso. E é só um minutinho sobre o que eu falei vocês já ouviram falar do Jacques Araújo? Sim. As meninas, acho que ainda não, primeiro ano. O Jacques Araújo, há 3 anos, ele, orientando a Carol Garcia lá na Faculdade de Belas Artes, orientando mestrado, ele começou já há uns 3, 4 anos a desenvolver uma teoria sobre economia afetiva. E ele foi se apropriando de alguma literatura sobre a economia afetiva. E isso vai gerar depois, junto com a Carol, o trabalho que ele desenvolveu no mestrado. O que ele fez? Ele começou a visitar o lixão e achar algumas coisas que pudessem ser comuns. Gênero, identidade cultural no bairro, coisas dessa natureza. O Jacques se encontra e fala para a Carol, Carol, estou impressionado de ver, eu nunca pensei no lixão, eu fosse encontrar tanto guarda-chuva. Ela falou, por quê? Guarda-chuva. É que nem sofá. O brasileiro tem maneira de descartar sofá e vai para o lixão. E uma coisa que eu encontrei demais é sombrinha. Estão tudo no lixão. E eles não sabem o que fazer com aquelas sombrinhas. A Carol falou, será que você não consegue transformar isso em sustentabilidade? Nasce o Jacques Araújo. O que ele faz? A maioria do que ele pôde, 20, 30 sombrinhas, traz tudo para Belas Artes. Eles foram tirando o tecido do metal, solar, fizeram uma big lavagem. A Carol depois viu um outro lugar, que ela me explicou, mas eu não lembro o nome, aonde ela pôde pedir uma lavagem industrial, que também não dava para ele pagar. A super limpa. A partir daquilo, ele começou a construir peças. Daí hoje, a grande coleção, São Paulo Fashion Week quis mostrar, mas em vários lugares o Jacques já desfilou, que na verdade são roupas
casacos, que nem os casacos de nylon que o rapaz veste na moto, que são tecidos exatamente corta-vento. Então, ele recuperou uma centena de sombrinhas do lixão de São Paulo, e através do tecido, ele criou peças, porque São Paulo, por ser terra da garoa, tem uma temperatura amena. Mas quando acontece de você sair e ter aquela garoinha, você molha a sua roupa. Então, por isso que as pessoas usam capa de chuva. Mas você já viu estudante de moda gostar de capa de chuva? Sabe o que eu consegui fazer com o filho meu vestisse uma capa de chuva? Ele é assim, né? Foi morrer. E vocês devem ser iguais. Mas uma roupa com o tecido, que na verdade tem a facilidade de ser um corta-vento, emplacou e virou. Então, hoje, leia um pouco sobre o Jacques Araújo. Ele trabalha com a economia efetiva e ele passou, a partir disso, a dissertação de mestrado está lá na Belas Artes. Foi a Carol que foi, Maria Carolina Garcia, né? Foi a Carol quem fez a orientação dele, e é exatamente um produto artesanal, fruto de uma memória afetiva, porque só jogou fora a sombrinha, porque não tinha mais jeito, ela estava quebrada. E numa metrópole como São Paulo, aonde que eu vou arrumar quem conserta a sombrinha? Em Miranda tem duas pessoas que conserta a vareta de sombrinha. Tem. São Paulo também tem, mas é só pouco. Mas é bairro. Uma cidade de 20 milhões de habitantes, onde você conserta gente, você pega gente que conserta a vareta de sombrinha? Fala, que é isso? Compra essas do Paraguai, que lá no semáforo custa 5 contos. E é verdade, é algo descartável. Boa, Kelly. E esse descarte gerou uma briga de uma coisa. Qual é a diferença aí com o escudo do Rosário? Nenhuma. 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 Só que um consegue provocar os alunos. Tem uma questão do coletivo, Você vê, foram confeccionados de uma mesma experiência de vida. Mas Na verdade, eu acho que a diferença é que o saber do bispo do Rosário, a gente não consegue perceber pela lente do capital. Perfeito. Aqui, Perfeito. os estados não conseguem. Consegue. As pessoas vão comprar Sim, e vai mas vender. qual é o louco que vai no lixão para catar uma sombrinha? Não, sim, tem uma diferença ali. A diferença é que um A consegue compreensão captar da obra, a percepção né? Que realmente foi uma piração, assim, total de ideia do Jackson para poder chegar a um lixão e fazer uma provocação. O livro pelos dois é o mesmo. Do Bispo do Rosário, lógico, tem todo um sagrado aí, né? Qual é o sagrado do outro se não é ser reconhecido na moda? Pode ser isso. A recuperação do tecido, meio ambiente, né? Na feira. A apresentação. Tem aí. E ele entrou. E por que eu me lembrei disso? Porque a Elô, quando começou a. Constelação nessa aqui é no plano espiritual, sagrado. E o outro, vamos ver agora com Um plano material bem século XXI. que é a moda, que é a legitimidade ali, né? Vamos. Essa apresentação contemporânea, que serve hoje, não sei se vai servir amanhã depois, isso não é problema meu. É bem essa. Eu lembrei disso quando a Elô começou a falar agora, e ela falou, não sei hoje se não é mais moda, os cursos que a gente ensina, não sei se é mais moda, ou se é sobre roupas. Aí eu lembrei do Jacques. Por quê? Porque uma das teorias da economia afetiva é essa. Acho que o mundo da moda não é mais sobre roupas, é sobre pessoas. Esse é o fundamento da dissertação dele e daquilo que ele usou como teoria literária para a economia afetiva. Acho que a moda hoje não é mais sobre roupas,
essas pessoas. Que hoje as roupas não distinguem mais ninguém. Alguém. Não é. Não, tá bom, mas agora eu vou ser a pessoa do mal, que tem 20. Sim. Ela já respondeu, eu acho. Assim, a questão da economia, a economia criativa, ela surgiu com esse nome por causa da indústria criativa e alguma vez, sabe, pensar que a criação pode ser uma indústria, né, que você liga e desliga, e aí você coloca uma questão econômica por trás. Na verdade, é mais uma vez essa lógica perversa neoliberal. Então, a economia solidária não, ela vai pelo outro caminho, que é justamente pensar, ela vai contra, mas o que o pessoal usa mais a economia criativa porque acabou ficando um senso comum. Então, ela chama atenção, ela tem uma questão do marketing, todo mundo conhece, já ouviu falar. Então, eu acho que isso acabou ficando para ser usado normalmente, mas na verdade, mesmo que a gente tem que pensar em economia solidária. E ela sair da lógica tem que pensar em sair dessa lógica de mercado. Infelizmente, eu não quero ser catastrófica, mas já sendo, não tem como continuar com essa linha de pensamento. Sim. Não tem como. Até porque acaba com o meio ambiente poluído. Outro livro que eu li que é legal, Foi um passo para a economia solidária. tinha um outro que era, não lembro agora, mas é também nessa linha da economia solidária. Eu acho que a gente tem que ler muito o Arthur Bispo, a gente tem que ler muito Krenak, a gente tem que ler muito esses autores que eles propõem uma outra forma de pensar. Não, a gente não precisa jogar fora nada do que a gente aprendeu até agora, a gente não precisa jogar fora nada, não é isso. Mas tem que mudar. E o que me ajudou a mudar um pouco a mentalidade foi a leitura do Humberto Maturana. Esse chileno é impecável, fala exatamente sobre essa visão mais humanista, né? É a solidariedade humana. Fala. Pode falar. Eu queria perguntar para a Cláudia. Deixa eu falar com você. Camila, senão acho que não vai gravar. Quem está gravando? A transmissão. Ah, meu Deus. Mas a gente falando. Tudo em nome da pesquisa. Não. Oi, gente. Gostaria primeiro de agradecer. Foi muito, muito, muito legal tudo que eu ouvi hoje. E eu queria perguntar para a Cláudia, que uma hora ela foi falar da questão da inovação, e ela falou, se a gente está falando de inovação, não está falando de moda. Sobre o que a gente está falando quando a gente fala de inovação. Queria saber, a partir dessa tua pesquisa de resistência ao neoliberalismo. Pode ir. Vai. Obrigada pela pergunta. Eu que agradeço estar aqui, porque a gente sempre se constrói no diálogo, na discussão, na conversa, né? Então, isso fomenta o pensamento. Quando eu falo a moda, ela não é inovadora. O que a gente tem, na verdade, que gira nessa confusão, porque, assim, a questão de inovação são várias, do ponto de vista de pesquisa, inovação você tem vários pontos. Então, tem inovação pontual, você tem inovação incremental, tem inovação total. E a inovação, ela pode ser num processo de fabricação, ela pode ser num processo, pode ser no produto final, e aí a questão do novo, daquilo que a gente fala novidade mesmo, que aí é o produto final. Então, quando eu falo que a moda, ela não tem essa ideia final de inovação, produto realmente inovador. Então, o que acontece é que nós temos inovações pontuais.
Então, a inovação do método de fabricação, você tem um corte a laser, tem um tipo de tecido, aí eu vou pegar e transformar. Mas, assim, por exemplo, a roupa, em si, ela continua a mesma há muito tempo. Ela não tem uma mudança. Então, assim, quando eu falo moda, a moda, tipo assim, algo novo. Há quanto tempo faz que a gente não vê algo novo? Eu nunca vi, na verdade. O que a gente viu novo? A cintura muda de lugar, mas a roupa continua igual. Você tem o vestido, você tem as saias, você tem mesmo quando a gente tenta fazer alguma coisa a gênero, você permanece um pouco no lugar comum. Então, existe eu acho que existe alguma coisa, estudo bastante criatividade, existem algumas limitações no próprio processo que a gente usa para expandir a criatividade. E isso acaba embotando o nosso pensamento. E continua aquele negócio de ver o, a, o manto do arquivista e falar, nossa, e se tem a capacidade de você se extasiar com alguma coisa nova. Então, quando a gente está falando de criatividade, ela fica lá na infância, até uns 8 anos, que você olha as coisas e fala, nossa, que legal, que diferente. Ah, isso daqui não é para isso, mas você usa aquilo para uma outra finalidade. Você faz no design, a gente chama de deslocamento da finalidade do objeto para outra coisa. Então, é aí que você começa a trabalhar a criatividade. Mas a moda não sai do lugar. Ela continua do mesmo jeito. Não sei se vocês concordam comigo. É o exemplo que agora a Claudinha ainda falou, né? Nós estamos conversando. Em qualquer loja, você entra, a moda, ela tem seu segmento. Ela é sempre masculina, feminina, feminina. Não sai disso. Você muda o tamanho para que a gente mais velho possa vestir. Mas ela é sempre masculina, feminina e infantil. Ela não sai disso. Eu acho que é isso. Tem que legal. Vocês querem colocar? Não. Bom, pessoal, então, a gente está finalizando. A gente está encerrando essa primeira mesa, né? Economia Criativa e Inovação. Essas falas maravilhosas. Quero agradecer muito tempo dedicado para preparar essa nossa conversa e essa oportunidade de estar aqui. A vocês que ficaram também, nos ouvindo, produzindo aí também ideias a respeito dos seus próprios fazeres, dos seus aprendizados, né? Os estudantes que ficaram além do horário da aula, né, professor? Parabéns, é assim que a gente começa, né, tendo interesse, não ficando só na visão colegial, do horário da aula, da pauta, da notinha. E amanhã a gente tem mais uma mesa, a mesa 2, que é sobre relações poéticas entre a moda, as artesanias têxteis, as artes visuais e as cenas. A professora Adriana, Kelly, e também duas convidadas, a Rosane Muniz e a Clara Fernandes. A Rosane vocês conheceram ontem, a gente estava aqui, e a Clara Fernandes, a gente vai conhecer amanhã, que é uma artista visual aqui de Florianópolis. Agora à noite, a gente vai ter caminhos, mas não presencial. Né? Então, convido todos vocês a olharem aqui na programação, que a gente tem aqui, né, 19, 21 e 30, um ID para entrar no Zoom, que é o 810 48 04 59 16, vocês olhem aí, vocês vão ver, também tem a senha. É só acessar, gente, vai liberar a entrada, e a gente vai ter as 6 comunicações orais, hoje à noite. Né? Então, vai se mostrar o trabalho que o pessoal enviou, vai ser abrir um debate, e vai se coordenar por mim pela Fátima. Então, a gente conta com a presença de vocês para podermos dar continuidade aqui ao caminho. Então, amanhã, então, nós temos na mesa, e aí à tarde a gente vai colaborar nesse mesmo espaço presencial, pelo encerramento do evento.
Muito obrigada. Mais uma vez, obrigada. Pois era para perguntar. Aqui é confusão. Mas foi ótimo. Muito obrigada mesmo. Obrigada, querida.